As pranchetas estão lá com a nossa irmã Denise, lá no fundo. O desenho vai ser o seguinte: Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6, verso de número 2, nos fala sobre um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Lá, o texto nos fala sobre um cavalo branco, e o seu cavaleiro que sai para vencer, triunfante. E uma das interpretações que nós temos para esse cavalo é o Evangelho, que é imparável, o Evangelho que é invencível, o Evangelho que vem e vem para vencer com poder. Então, crianças, vocês vão desenhar esse cavalo branco com um cavaleiro que veio para vencer. Você tem que fazer ele de um jeito que ele é vitorioso. Ele é um cavaleiro que vence, não perde nenhuma batalha. Assim é também o Evangelho. Esse texto, irmãos, que nós vamos ler e expô-lo aqui, no capítulo 19, verso 8 ao verso número 20, ele nos mostra o avanço do Evangelho. O título da mensagem é O Poder da Palavra de Deus. Poder da Palavra de Deus. Atos, capítulo 19, verso 8 ao verso de número 20, diz assim, a palavra do Senhor. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. De tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Vamos orar? Deus, nós rogamos a Ti a Tua misericórdia, a Tua bênção sobre nós. Estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor nos livre de todo erro doutrinário, de tudo aquilo que não procede da verdade do Senhor, e rogamos ainda que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar a mente e o coração e nos abençoar com a Sua santa palavra. Seja o Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém. O livro de Atos nos mostra a expansão do reino de Deus. Nós temos estudado sistematicamente esse livro, temos visto como a igreja tem caminhado. E algo principal, algo que a igreja deve fazer com todas as suas forças, é anunciar o Evangelho. Nós temos visto como Pedro o fez isso,
representando toda a igreja, e agora, na segunda metade do livro, Paulo passa a ser esse personagem destacado aqui, que leva o evangelho, então, aos gentios. Pedro, então, de uma forma mais centrada, trabalha com judeus, e Paulo é o apóstolo dos gentios. Paulo chega na cidade de Éfeso, ele está na sua terceira viagem missionária. A cidade de Éfeso é uma cidade importantíssima, era uma cidade importantíssima no Império Romano. Ali estava o templo da Ártemis, a famosa deusa Diana dos Efésios. E ali então muitas pessoas iam para adorar essa deusa. Ali havia um comércio muito grande de artefatos religiosos. E como o texto também nos mostra, a cidade era marcada também por práticas de magia e de ocultismo. E quando o evangelho chega, nós vemos que essa cidade é transformada, nós vemos que as pessoas são transformadas, que as pessoas são impactadas pela verdade bíblica, pela verdade de Cristo, pela realidade da palavra de Deus. E elas então abandonam as suas práticas antigas, as suas religiões vazias, suas religiões ocultas, e não somente isso, mas elas chegam a queimar os livros ali de ocultismo, e o texto vai dizer que o montante ali era muito grande, 50 mil denários. E o texto termina com a seguinte expressão: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, nesse texto, nós vemos o poder da palavra de Deus, nós vemos como a palavra de Deus avança. E como Deus usa a sua igreja, como Deus usa Paulo, como Deus usa a sua vida, a minha vida, na pregação do evangelho. A palavra de Deus, ela tem poder por si só. Isso é maravilhoso, isso nos incentiva a anunciar o evangelho. Eu quero trabalhar alguns pontos aqui nesse sermão relacionado à palavra de Deus. Em primeiro lugar, verso 8 ao verso número 10, nós vemos aí o apóstolo Paulo pregando a palavra. Então, Paulo nos dá aqui algumas diretrizes de como nós devemos pregar a palavra de Deus. Paulo se torna um modelo para nós de pregação. Como deve ser a minha vida, como eu devo testemunhar de Cristo, como eu devo falar do Senhor Jesus para as pessoas que Deus coloca no meu caminho. O texto nos diz aí, verso 8 em diante: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga. Então nós vemos que a estratégia de Paulo, ela continua ainda a mesma. Ele chegava na cidade e o primeiro lugar que ele procurava era uma sinagoga. Ele ia primeiro para os judeus. Ele entendia essa primazia dos judeus, que o Deus do Antigo Testamento havia escolhido o povo judeu, que o povo judeu havia guardado a aliança, havia guardado o culto, o sacerdócio, que as promessas de Deus eram para aquele povo. Então Paulo se dirige para aquele povo, para os judeus. Então ele procura a sinagoga, ele entra na sinagoga, e o texto vai dizer que ele frequentou a sinagoga por 3 meses. E ali nós temos o modo como ele pregava. Vai dizer então que ele falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Lucas aqui, ele descreve a pregação de Paulo com 3 verbos aqui importantes, com 3 palavras importantes. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele pregava ousadamente. O que significa pregar ousadamente? Nós podemos pregar a palavra de Deus de uma maneira sem ousadia, nós podemos pregar a palavra de Deus com medo, nós podemos pregar a palavra de Deus timidamente. A palavra de Deus tem poder por si só. Nós vemos, por exemplo, como Jonas pregou em Nínive. Deus não disse que ele estava animado para pregar a palavra de Deus, ele nem queria. Ele nem queria que aquele povo fosse salvo. Ele foi engolido por um peixe, passou 3 dias no ventre do peixe, no coração do mar, o peixe cospe ele na praia e ele vai andando sujo, fedendo a peixe, e ele passa pela cidade e o texto diz que ele passa no caminho de um dia, rapidamente, e prega a palavra de Deus. E o povo se converte. Jonas acaba sendo o missionário que não queria que ele fosse bem-sucedido. Ele não queria ser um missionário bem-sucedido e Deus fez assim mesmo. Mas o apóstolo Paulo aqui nos mostra que nós devemos sim pregar o evangelho com ousadia, com liberdade, com franqueza, com coragem, sem medo de retaliação. Isso significa pregar com ousadia.
Nós vemos, por exemplo, em Atos capítulo 4, verso 29 em diante, a igreja tinha acabado de sofrer a sua primeira perseguição, os apóstolos foram presos, eles são soltos pelo Senhor, pela providência de Deus, e eles então oram a Deus, pedindo a Deus, não por menos perseguição, mas eles oram a Deus pedindo ousadia para pregarem, independentemente do rei, independentemente da perseguição, dos problemas, da oposição. Senhor, concede-nos, nós possamos pregar a Tua palavra com ousadia. O texto diz que a casa se encheu de vento e o povo sai cheio de ousadia, cheio do Espírito Santo, pregando a palavra. Então, a forma correta, a melhor forma de pregarmos a palavra de Deus é com ousadia, é com coragem, é com intrepidez. Nós estamos anunciando uma verdade absoluta. Eu tenho comentado, muitas vezes parece que nós não acreditamos naquilo que nós falamos para as pessoas. Nós pregamos muitas vezes como se estivéssemos lendo um jornal, como se estivéssemos dando uma notícia sem importância. Paulo ensina aqui a cada um de nós a pregarmos com ousadia. Ousadia. E obviamente essa ousadia não procede de nós. Nós somos fracos. Nós temos medo de seres humanos. Nós tememos a nossa reputação. O que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, vão falar que eu sou louco, vão falar que eu sou um religioso, que eu sou um fanático, se eu sair por aí pregando. Então, essa ousadia, ela procede do Espírito Santo de Deus. É uma ousadia espiritual, que vem de Deus. Quando clamamos a Deus, quando pedimos a Deus e nos colocamos nas mãos do Senhor para sermos instrumentos de salvação. Então, é um privilégio pregar o Evangelho. É um privilégio confrontar as pessoas com a verdade de Deus. Nós não estamos anunciando uma mentira, nós não estamos vendendo para as pessoas falsidade. Nós não somos mercadores ambulantes vendendo quinquilharia, implorando para a pessoa comprar um negócio que não funciona. Não é isso. Nós estamos anunciando a salvação, a única salvação, o único caminho, a única verdade. Você crê nisso? Você tem pregado o Evangelho? Como você tem pregado o Evangelho? Peça a Deus, Deus me dê ousadia, me dê coragem, que eu seja um instrumento nas suas mãos. A sua palavra é poderosa, o Evangelho é poderoso. Ele é poderoso, ele transforma, ele quebra os corações. Ele dá vida, e nós temos visto isso na palavra de Deus, no livro de Atos, na história da igreja, na história dos irmãos, na sua vida. A palavra de Deus é maravilhosa. E a forma que nós devemos pregar é sim com ousadia, com coragem. Senhor, bota na minha boca a palavra, abre essa porta que eu vou falar, abre a oportunidade que eu vou chegar e vou falar. Isso não vem de nós. Mas esse é o modo apostólico que nós vemos em Pedro, que nós vemos em Paulo, que nós vemos em Estevão, que nós vemos nessa igreja aqui. E nós precisamos dessa mesma ousadia. Dessa mesma ousadia para pegarmos a palavra de Deus com sabedoria, com amor, com graça, com misericórdia, mas com ousadia. Segundo lugar, a segunda palavra que o texto destaca aí para nós. Então Paulo pregava com ousadia. O texto vai dizer que ele também dissertava. A palavra aqui no grego é dialegomai. Significa dialogar, discorrer, raciocinar, discutir com base em argumentos. Então o apóstolo Paulo, ele tinha uma mente lógica. Ele pregava com inteligência. E acima de tudo, a pregação do apóstolo Paulo, o método com que ele pregava era baseado nas Escrituras. O fundamento da pregação dele era a palavra de Deus. Então isso é interessante. Quando nós pregamos a palavra de Deus, a autoridade não é nossa. Então nós podemos sim, devemos pregar com ousadia, porque não é a palavra nossa. Nós somos mensageiros, nós somos arautos do rei. A autoridade é dele, o poder é dele, o reino é dele. Só estou aqui avisando o que ele mandou falar.
baseado na Escritura. Atos 17, verso 2, diz que Paulo discorria, segundo o seu costume, com base na Escritura. E essa palavra aqui, discorria, é essa mesma que eu acabei de citar, dissertando, discorrendo, com base na Escritura. Então, o método de pregação é a exposição bíblica. Quando você anunciar o Evangelho para alguém, você deve pregá-lo com ousadia, você deve pregá-lo baseado na Escritura, e não no que você acha, e não no que o mundo fala, e não para agradar a pessoa, mas na Escritura. Está escrito. Está escrito. A vida de Jesus nos ensina essa base. Está escrito. Não é o que o mundo diz, não é o que eu acho, mas é o que está escrito, é o que vale. A verdade absoluta de Deus, a palavra do Senhor, o fundamento da pregação do Evangelho é a própria palavra de Deus. Por fim, o texto ainda nos mostra que a forma de pregarmos a palavra de Deus é também com persuasão. O apóstolo Paulo tinha o objetivo de persuadir, tinha o objetivo de convencer as pessoas, de ganhar a confiança delas. Então ele tem um objetivo em mente, ele não está pregando simplesmente por pregar, ele não está falando simplesmente para falar, mas ele tem o objetivo de que as pessoas confiem naquilo que ele está falando, que as pessoas abracem a mensagem com ousadia, baseado na Escritura, mas com o objetivo também de persuadir, de levar a pessoa à fé, de levar a pessoa a agarrar a esse Evangelho. Não apenas transmitir uma informação, não é isso. A ideia é que Paulo queria pegar no colarinho das pessoas ali na blusa e convencer elas da verdade, que elas aceitassem aquela verdade. Volto a dizer, nós estamos anunciando o único meio de salvação. Quando a Bíblia diz, que Jesus é o único caminho, significa que todo o resto é mentira. Não existe outro caminho, não existe outra verdade. Então nós devemos pregar também com esse objetivo de persuadir, de convencer, de ganhar o coração da pessoa, sabendo que quem opera esse milagre é o Espírito Santo, que quem vai trabalhar com poder na alma, no coração da pessoa é o Espírito Santo. Mas até lá, até o ouvido da pessoa, nós somos incumbidos dessa tarefa. Eu sou responsável por pregar o Evangelho. Você é responsável por pregar o Evangelho. Não terceirize isso para ninguém. Não, quem prega o Evangelho lá na minha igreja é o pastor, os presbíteros, e tem mais uns 2 irmãos lá, e uma irmã também que eles são responsáveis por pregar o Evangelho. Não. A Bíblia nunca disse isso para nós. A Bíblia nos ensina que cada um dos discípulos é uma testemunha de Jesus. Jesus nos ordenou, não só os 12 na grande comissão, mas cada um de nós a fazer discípulos, a anunciar o Evangelho, a sermos testemunhas desse Jesus, do que Jesus fez, do que Ele é. E nós temos essa vida para fazer isso. Quando chegarmos na eternidade, não vai haver necessidade de evangelizar mais. A gente só pode fazer do lado de cá. E a igreja tem esse papel. Os anjos poderiam anunciar o Evangelho, as pedras poderiam clamar. Será que nós ficaríamos satisfeitos se uma pedra clamasse e nós ficássemos de boca fechada? Será que nós cremos nesse Evangelho? Será que nós cremos na verdade de Deus? Por que nós não falamos mais de Jesus? Será que a gente não quer convencer as pessoas? Pode ser que seja isso. Pode ser que eu nem creia direito naquilo que eu estou anunciando, e aí fica difícil. Quando a gente quer convencer alguém, nós somos insistentes, nós somos persistentes, somos perseverantes. Não é isso? As minhas filhas, por exemplo, quando eu quero ensinar algo para elas, eu vou ensinar até entrar na cabeça. Não vou parar. Não vou parar. Quantas vezes você vai dizer para sua filha, se ela errar, para o seu filho, se ele errar, que isso é errado? Quantas vezes forem necessárias. Não vamos arredar 1 milímetro.
E por que na pregação a gente não tem esse vigor? A gente, né? Será que a gente não quer que a pessoa de fato confie ali, né? Que ela seja convencida? Então, Paulo nos mostra aqui o modo de pregarmos a palavra. Ele fica 3 meses na sinagoga. Aí ele prega lá, provavelmente todo sábado. É abundância também na pregação. Não é uma só vez. Prega várias vezes. Quantas vezes, pastor, eu devo pregar para aquele vizinho chato meu? Até 7 vezes? Até 70 vezes 7. Vai pregar sempre. O texto vai nos mostrar o momento quando a gente deve parar de pregar. Quando eu devo parar de pregar, pastor, para aquela pessoa? O texto vai dizer, verso de número 9, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo apartou-se deles. Então existe um momento onde a gente deve parar de anunciar o evangelho. Até lá é dessa forma. É com abundância, é ousadamente, é buscando a persuasão da pessoa, com coragem. Mas, se a pessoa se mostra endurecida de tal forma que ela passa a fazer uma oposição pública contra o evangelho, e aqui o termo vai ser que eles começaram a falar mal do evangelho, do caminho, de Cristo, começaram a blasfemar o nome de Jesus. Aí não, aí a gente faz igual os apóstolos, bate a poeira do pé, sacode, fala a maldição fica com você. Sinal de condenação. Você não só rejeitou o evangelho, mas você está sendo boca de Satanás. Isso é um sinal claro da condenação eterna. Não quero comunhão com você. Tchau e bênção. Pastor, mas isso parece meio radical. Será que Jesus faria isso? Jesus falou para fazer isso. Não dê o que é santo aos cães. Não joguem pérola aos porcos. Ele não quer. Isso vai causar prejuízo para você, para o evangelho, para a igreja. A pessoa começou a blasfemar diante da multidão, começou a falar mal de Jesus. Não, tá bom, tchau. Chega. Endurecido. Coração de Faraó. Rebelde e opositor do evangelho. É hora de colocar a sacola nas costas e ir para outro canto. É isso que Paulo faz. O texto vai mostrar que Deus, na sua providência, ele abre uma outra porta para o apóstolo. O texto vai dizer para nós aí, a segunda parte do verso número 9, que Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Nós não sabemos quem é Tirano, mas é provável que a ideia é que esse fosse o dono da escola, do lugar, e era comum no mundo greco-romano existirem espaços onde você podia alugar esse espaço, seja ou público, e você poderia então usá-lo. E as pessoas teriam acesso àquele teatro, àquela sala, àquele local. Quem quisesse poderia vir e ouvir o evangelho da boca de Paulo. E o texto vai dizer para nós que ele passou então a discorrer diariamente. Isso durou por um espaço de 2 anos. 2 anos, todos os dias. Em Éfeso, você encontraria Paulo pregando a palavra de Deus dessa forma. Com ousadia, com poder, com graça, buscando persuadir as pessoas. Então, esse texto nos mostra que existe um momento sim quando nós devemos parar de anunciar o evangelho para alguém e buscar uma outra porta, um outro rumo. E Deus aqui então abre essa outra porta. É uma mudança estratégica para o apóstolo. É uma mudança estratégica para a igreja. E o texto vai dizer aí que após esses 2 anos, praticamente todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra de Deus. O evangelho cresceu, o fermento cresceu, a semente brotou, frutificou, e a região inteira, Lucas vai dizer que ouviu a palavra de Deus. Paulo, então, ele anuncia o evangelho
recebe a sua posição e parte para outra. E a providência de Deus, então, garante que a mensagem do Evangelho ali se espalhasse por toda aquela província. E eu quero ressaltar aqui que isso, mais uma vez, é papel nosso. A palavra de Deus tem poder por si só, mas nós somos o veículo, nós somos os mensageiros. A igreja de Deus é o instrumento do Senhor para pregar, para levar a palavra. É o privilégio meu, seu, de anunciar esse evangelho, de anunciar essa palavra. O evangelho, ele não vai cair do céu. Deus colocou isso no nosso coração, Deus colocou isso nas nossas mãos. Nós somos instrumento de Deus, você é o instrumento de Deus. Então eu pergunto mais uma vez, você tem falado de Jesus? Você tem sido esse instrumento? Não é que nós possamos ser marcados como pessoas que amam o Senhor Jesus, que falam do Senhor Jesus o tempo todo, para toda criatura debaixo do céu. Falamos de tantas coisas, né? Muitas vezes deixamos passar as oportunidades que Deus coloca em nós. Então, esse texto nos ensina, essa primeira parte, como pregar o Evangelho. Como devemos anunciar as verdades de Deus, a forma, o modo, com estratégia, sabendo o momento de parar, mas com abundância também a toda criatura. Então a pregação, ela precisa ser ousada, ela precisa ser fundamentada na Escritura e ela deve ter o objetivo de persuadir, de convencer as pessoas. A palavra de Deus, ela tem esse poder de penetrar no coração mais endurecido. Mas eu tenho que levar até o ouvido das pessoas. Eu sou responsável, eu tenho esse privilégio, você tem também esse privilégio. Então, muitas vezes a palavra de Deus é mostrada para nós como uma semente. Tá? E Paulo aqui, então, ele prega a palavra na sinagoga, o solo está muito duro. Ele parte, então, para outro campo e semeia. E o texto, então, diz que toda a Ásia acaba escutando a palavra de Deus. Tanto os judeus como os gregos. Verso número 11 nos mostra aí Deus confirmando a palavra por meio de sinais extraordinários. Então, nós temos a pregação da palavra, nós temos agora a confirmação dessa palavra com sinais. Verso 11 em diante, vai dizer então que Deus, pelas mãos de Paulo, perceba a ênfase, quem curava, quem fazia os milagres é Deus, pelas mãos de Paulo. Mas quem faz é Deus. Paulo não faz milagre. Quem faz é Deus. O ser humano não faz milagre. Quem faz é Deus. E é interessante o texto que vai dizer assim, que são milagres extraordinários. Assim, só de falar que é milagre, você já fala, milagre é milagre. Mas são milagres extraordinários. São milagres fora do comum. E Lucas resume aqui, que ele diz o seguinte, a ponto de levarem aos enfermos os lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Então, o que está acontecendo aqui? Por que nós não vemos nos nossos dias essa abundância de milagres? Olha só, nós cremos em milagres, nós cremos que Deus cura, nós cremos que Deus pode fazer todas as coisas, e Ele faz. E provavelmente você conhece algumas situações que Deus agiu, que o ser humano não tem explicação. Mas o que nós vemos aqui é uma concentração absurda na vida do apóstolo. Está falando que o lenço do cara, que Deus estava usando o lenço para curar as pessoas, a enfermidade fugia. E os espíritos eram um lenço poderoso, o poder de Deus. E para que isso? A ideia é que Deus está confirmando aqui o Evangelho. Deus está selando aquilo que Paulo está dizendo. Deus está demonstrando, olha, isso aqui é verdade. O que esse homem está dizendo, o que está saindo da boca dele sobre Cristo, é verdade. Por isso ele está fazendo sinais. Então os sinais, as maravilhas,
Os milagres estão testificando da verdade de Deus, testificando a igreja, testificando o Evangelho Santo de Jesus Cristo. Então, a palavra aqui está sendo confirmada na autoridade do Evangelho. Então, os milagres, eles não eram um fim em si mesmo. Não é simplesmente cura por cura, milagre por milagre, exorcismo por exorcismo. Mas isso está dando glória ao nome de Jesus, isso está fortalecendo o Evangelho diante das outras religiões, diante das práticas ocultas, das magias que aconteciam em Éfeso. A deusa Diana, o grande templo, uma das 8ª maravilhas do mundo antigo, está sendo colocado no chão. Quem é Diana? Absolutamente nada. Ninguém, é uma mentira. A verdade é essa aqui. E esse cara está aqui. É o selo de Deus na sua verdade. Verso de número 13 até o verso de número 17, nós temos um parênteses aqui, que é até engraçado. O texto vai dizer, então, que alguns judeus exorcistas ambulantes, então existia esse tipo de gente, lá nos tempos bíblicos, judeus exorcistas ambulantes, eles tentaram aqui invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito maligno. E a fórmula que eles tentaram usar para expulsar o demônio foi o seguinte: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Eu estou te mandando sair por aquele Jesus lá, eu não sei quem é, mas que Paulo, aquele cara que prega, aquele cara do lenço lá, sai! Aí o texto vai dizer, verso número 17, o espírito maligno respondeu: conheço Jesus e sei também quem é Paulo. Eu conheço essas duas pessoas que você citou, mas você quem é? E o texto então diz que o espírito maligno pega ali os 7 homens, os 7 filhos de Seva e dá uma sova neles. Prevaleceu contra eles e eles fogem pelados, desnudos, feridos. Fugiram daquela casa. Esse texto nos mostra pelo menos 2 coisas. A primeira coisa é a realidade espiritual, a realidade que nós estamos em uma batalha, que existem seres espirituais invisíveis, inteligentes, que conhecem as verdades, que conhecem Jesus Cristo, que conhecem os servos de Deus. E a segunda realidade que esse texto nos mostra é a intimidade, é o relacionamento com Cristo. Paulo tem um relacionamento profundo com Jesus Cristo. A autoridade de Cristo foi dada a Paulo. Jesus conhece Paulo, Paulo conhece Jesus. Esses 7 homens aqui não conhecem Cristo. Simplesmente eles querem usar uma fórmula mágica para expulsar os demônios. Então são falsos pregadores, falsa religião. Falam de Jesus, não conhecem Jesus. Isso pode acontecer. A pessoa ser um pastor, um servo de Deus, mas ele não tem um relacionamento com Deus. Fala de Jesus, mas não fala com Jesus. Eu quero enfatizar isso sobre o nosso relacionamento com o Senhor. Como está a sua vida de oração? Quando falamos de relacionamento com o Senhor, falamos de devocional, de leitura da palavra e de oração, basicamente nessas 2 esferas. Isso pode ser considerado um termômetro para a nossa vida com Deus. Você tem lido a Escritura, você tem estudado, você tem escutado a voz de Deus. E na outra mão, você tem orado. Você tem orado, você tem falado com o Rei do Universo, por esse novo e vivo caminho que Cristo nos abriu. Você tem chegado até o trono de Deus, até o Santo dos Santos, e falado com o Rei do Universo. Você conhece Jesus? Você conhece Ele? Então, perceba, o Evangelho não é uma religião. O Evangelho é uma pessoa, o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é centrado em Cristo, uma pessoa, Filho de Deus, eterno, que morreu, ressuscitou e está vivo e habita em nós. E nós temos esse relacionamento com o Senhor, com Cristo. Então esses homens aqui, eles não conhecem
a Cristo. Querem usar o nome de Jesus para tirar vantagem, provavelmente financeira. Eram ambulantes e usavam então, passaram a usar o nome de Jesus para isso. E o próprio espírito maligno, provavelmente faixa preta de jiu-jitsu, pega os 7 ali e põe para correr. E o texto vai dizer, verso 17, chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos. Então até aquilo que o ímpio faz contra o evangelho, Deus pode transformar para a glória de Deus. Deus é mestre em alterar as situações, em mudar as coisas. Aquilo que era para o mal, Deus transforma para o bem. Todos os habitantes de Éfeso, então, o texto vai dizer que veio temor sobre eles, sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Até nesse fato, até nessa situação interessante. Nós vemos também o poder do Evangelho para transformar os corações, para transformar as vidas. Verso 18 vai dizer o seguinte: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. E aqui é a ideia de falsas religiões, de pecados. Houve um avivamento em Éfeso. Isso é um sinal de avivamento, isso é um sinal de que o Espírito Santo de Deus está agindo no coração das pessoas. Como você sabe disso, pastor? Porque as pessoas estão confessando os seus pecados publicamente. O que o ser humano faz é esconder os seus pecados. Naturalmente, o que nós fazemos é esconder os nossos pecados. Você não quer que os seus pecados sejam expostos. Você não quer que os seus erros sejam expostos. Por isso as nossas fotos de Instagram são as melhores possíveis. Nós não queremos mostrar o nosso erro. Pelo contrário, nós justificamos as nossas falhas. Naturalmente, nós somos máquinas de justificar os nossos pecados, os nossos erros. Não, você tem que entender, pastor, que isso aconteceu por isso, por isso, por isso. Eu fiz aquilo por conta daquilo outro. E aqui, os ímpios, as pessoas que não conhecem a Deus, estão indo publicamente confessar os seus pecados. Olha, errei, pequei, fiz isso sim. Com a confissão, né? É o vômito da alma, é colocar para fora o pecado que está lá te consumindo a sua consciência, destruindo o seu relacionamento com Deus. A confissão é colocar para fora. A palavra de Deus fala para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, para sermos curados. Então pode ser que alguma cura na minha vida, no meu coração, só venha depois da confissão. Só venha depois de eu confessar o meu pecado. Verso número 19, diz aí que muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se um montante de 50 mil denários. Então as pessoas ali, elas mostram ou demonstram esse arrependimento, destruindo a ponte para voltar para a religião falsa. Destruindo os livros, por mais que eles fossem caros, então os livros antigos, os pergaminhos antigos eram caros. Não era algo barato de se comprar. E eles então estão queimando aqui esses livros publicamente. E o texto vai dizer que foi calculado essa soma exorbitante de 50 mil denários, 50 mil dias de trabalho. Algo gigantesco. Então, existe sim um custo para nós seguirmos a Cristo. Existe sim um custo para nós abandonarmos aquilo que nos impede de nos aproximarmos do Senhor. Existe sim um custo de carregarmos a nossa cruz. Existe sim um custo pela santificação. Quero enfatizar isso daqui. A santificação na nossa vida, esse processo, é um processo para toda a vida e nós precisamos ser ativos
nisso. Nós precisamos colocar força. Não é automático. Não é automático. Nós reconhecemos a graça de Deus, sabemos que não é pelo nosso mérito, mas a Bíblia nos ensina também a nos esforçarmos para seguirmos a Cristo. Jesus nos ensinou para negarmos a nós mesmos todos os dias, tomarmos a nossa cruz dia após dia e segui-lo. Então existe um custo. Existe um custo. Então a pergunta que eu faço para você e para mim, o que tem te embaraçado de seguir a Cristo? Será que existe alguma coisa que você tenha que, entre aspas, aqui, jogar fora, queimar? Mas isso é custoso para mim, pastor. Isso é valioso. Mas isso está te impedindo de se aproximar do Senhor? Será que vale a pena carregar isso? Manter algo que te afasta de Cristo? Pela manhã eu comentei que em algumas situações nós precisamos sim ser radicais. Radicais com o pecado, radicais em nossa vida. E aqui esses moradores aqui, habitantes da cidade de Éfeso, eles têm mostrado aqui esse desprendimento custoso, foi caro. E ao final nós temos aí o verso número 20, encerrando esse trecho, mostrando esse triunfo do Evangelho. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então perceba como o livro de Atos tem nos mostrado que essa palavra de Deus é poderosa. Esse livro que você tem nas suas mãos, ele tem poder. É o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A palavra de Deus, ela nos consola. A palavra de Deus, ela nos fortalece a alma, é o alimento da sua vida, da sua existência. Você tem estudado essa Bíblia, você tem mastigado esse livro, você tem comido esse livro. Esse verso número 20 nos remete mais uma vez ao cavalo branco, ao poder do Evangelho, que veio para vencer e está vencendo. Está alcançando os corações, está convertendo as pessoas, está transformando a realidade de cidades inteiras. Quando nós paramos para observar como que, por exemplo, o Ocidente foi influenciado pelo cristianismo, a gente não tem ideia do que seria o lado de cá do planeta sem o cristianismo. Nós não temos noção do poder da palavra de Deus. Ou nós temos alguma noção da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela mesma diz sobre ela mesma se explica. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é como uma espada que corta, penetrando até a alma e o espírito. A palavra de Deus é o martelo que despedaça a penha. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é segura, a palavra de Deus é consoladora, a palavra de Deus é o que nos santifica. A palavra de Deus é o alimento espiritual, a palavra de Deus é o instrumento de Deus para reprovar ou para aprovar todas as coisas. A palavra de Deus é a semente que produz fruto para aqueles que a receberam. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus é o nosso escudo, o escudo da fé. A palavra de Deus revela a vontade de Deus. A palavra de Deus é poderosa também para quebrar cadeias, para libertar cativos. Tudo isso é o poder da palavra. Que eu e você possamos ser instrumentos da palavra, servos da palavra. Nós nos servimos da palavra, mas também nós somos servos dessa palavra. Que a palavra de Deus possa também prevalecer, crescer na sua vida, na sua casa, na sua família e naquelas pessoas que Deus tem colocado ao seu redor. Peça a ousadia, a coragem, para que Deus te use na pregação do Evangelho e que Ele mesmo possa produzir fruto no coração dessas pessoas. Vamos orar?
Pai, nós te bendizemos, te agradecemos pela tua santa palavra. Reconhecemos que a Escritura não é um livro comum, não é um livro humano, mas é sim, Pai, vindo da tua parte, do teu Espírito Santo, para a tua igreja, para o teu povo, para nos abençoar, para nos agraciar, para nos fortalecer, ó Deus. Peço a tua graça sobre cada um de nós, que possamos ser nutridos, ó Deus, que possamos ser como aquela árvore plantada junto à corrente das águas. Abençoa o teu povo, nos livra, Pai, de sermos negligentes, Senhor, com a palavra de Cristo. Possamos ter a consciência de que somos instrumentos do Senhor, de que somos o corpo de Cristo aqui nessa terra e que o Senhor opera através de nós, Pai. Abre a nossa consciência, nosso entendimento e nos use, Senhor, como instrumentos do seu reino. Queremos te servir enquanto temos fôlego aqui do lado de cá da eternidade. Peço assim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero agradecer a presença dos nossos visitantes. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Anunciar também os nossos avisos. Terça-feira, reunião de oração às 20 horas. Quem quiser participar, venha. Quarta-feira, reunião dos pequenos grupos. Na quarta-feira reúne o grupo Itapuã e o grupo Quadras Pares. Acertei? Na quinta-feira, quadras ímpares. Errei, peraí. Tem aquela arte lá. Então vamos lá, de novo. Nós temos 4 grupos. 2 se reúnem na quarta-feira. Quarta-feira se reúne o grupo do Diego, o Islon aqui, que é do lado de cá da avenida, quadras pares. E também Itapuã. Tá? Então se você mora do lado de cá ou no Itapuã, grupo do David lá e do Natan, esse grupo se reúne às quartas-feiras na casa de algum irmão. E na quinta-feira, aí sim, o lado de lá, quadras ímpares e Itapuã Park, lá com o pessoal, com o Daniel também. Tá joia? Que Deus te abençoe, que a sua semana seja iluminada, e que de fato essa palavra possa ser guardada, regada no seu coração. Meu desejo é que você seja de fato esse instrumento de Deus. Isso é nosso privilégio e nossa responsabilidade. Vamos ficar de pé, quero encerrar pedindo a bênção de Deus e também impetrando a bênção apostólica. Deus Santo, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. O Senhor derrame a sua santa paz sobre o teu povo. Enche-nos com alegria celestial. Abre os nossos olhos para que possamos ver e crer, sermos impactados pela sua glória, Pai. Pedimos por toda a igreja do Senhor, espalhada pela face da terra. Oramos também pela nossa nação, pelos nossos governantes, por aqueles a quem o Senhor concedeu autoridade. Que eles possam temer o teu nome, temer o encontro contigo no último dia, Pai. Abençoa a nossa nação, perdoa o nosso pecado e, acima de tudo, fortalece a tua igreja. E agora, amados, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre a sua vida, sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. E amém. Cumprimente aí o seu vizinho. Um aperto de mão, um abraço caloroso. Temos um café ali, sem açúcar.